prazer nós estarmos aqui com vocês hoje, os professores. Estamos aqui e nesta oportunidade eu quero apresentar os professores que estão atuando no núcleo pedagógico, na nossa diretoria de ensino. Os professores PECs, professor especialista em currículo, os professores de língua portuguesa, professor Alexandre, Clemilson e a professora Ângela, e no componente curricular de educação física, a professora Sueli, e no componente de arte, eu, Tatiana. É um prazer estarmos aqui. E hoje nós iremos falar na seguinte temática: leitura e escrita, abordagens nos componentes da área. Qual área? A nossa área, a área de linguagens e suas tecnologias. E nesta oportunidade, vamos olhar um pouquinho mais de perto arte. E para nós iniciarmos, eu quero compartilhar com vocês o trecho de um vídeo de uma apresentação musical. Nada mais convidativo, né? Arteiros, os professores de arte, e neste bimestre que estaremos falando de música. Então, quero convidá-los a apreciarmos esse vídeo, uma apreciação. Sinta-se à vontade a fechar os olhos, a degustar esse momento, ouvir, olhar, sentir, observar cada pedacinho desse fragmento. O fragmento do concerto Vozes para a Paz, uma ONG, Os Músicos Solidários, sob o título Homenagem à Máquina de Escrever. Sintam-se à vontade, ouçam, experimentem. Vamos, Fernández, que llega usted tarde. Un lado, por favor. No la enchufa. Ok, podemos empezar o no? Sí.
delícia, né? Este momento de aplausos, de reconhecimento. E será que esse reconhecimento apareceu neste vídeo desde o início? Esse músico foi acolhido? Ou melhor, quem chegou? Foi um músico? Vamos olhar para o objeto, a máquina de escrever. Ela é um instrumento musical? Ela estava no lugar certo? Trouxe esse vídeo hoje com dois focos. Primeiro, como já disse um pouquinho anteriormente, com um olhar para a música. No ensino fundamental, o primeiro bimestre, a linguagem artística que iremos trabalhar é música. E no ensino médio, a música, juntamente com as demais linguagens, irão perpassar por todos os bimestres. E o segundo foco, vamos pensar na inclusão, no acolhimento. A máquina de escrever foi acolhida? Ela é também um instrumento musical? Não, mas ela produz som. Ela atrapalhou o objetivo da apresentação? Ela foi acolhida? Como estava o semblante de cada músico ao perceber a sua entrada? Havia um espaço para ela? Havia um lugar? Vou deixar aqui, professores, para a nossa reflexão. Inclusão, acolhimento. E neste momento, nós iremos seguirmos falando um pouquinho do nosso currículo. E neste momento, peço a licença aos professores que estão há um tempinho mais conosco na rede. Por quê? Porque nós vamos recomeçar, nós vamos tratar de um assunto que talvez para você já seja bem comum, mas nada impede de olharmos novamente, de olharmos com uma outra perspectiva e neste momento dar as boas-vindas aos professores recém-chegados na nossa rede, recém-chegados na diretoria de Sumaré e aos professores também recém-formados. Então nós vamos começar falando da BNCC. Quem é esta? O que é? A Base Nacional Comum Curricular. Para os íntimos que somos nós, BNCC. É um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo das aprendizagens essenciais que todos os estudantes devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica. É aqui na BNCC que nós iremos encontrar as 10 competências básicas gerais que vai acompanhar o desenvolvimento do nosso estudante. Lembrando que o nosso estudante, ele tem o desenvolvimento integral. Por que integral? Porque ele tem várias dimensões. Ele é um ser social, intelectual, emocional. E é nessa perspectiva que a BNCC também vai nos falar das competências socioemocionais. Saindo da BNCC, que como o título já sugere, que é nacional, vamos delimitar um pouquinho? Vamos para o nosso estado, o estado de São Paulo, e é aí então que nós vamos conhecer o Currículo Paulista, que é um documento elaborado pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, que tem como objetivo nortear as ações de aprendizagem dos estudantes de todas as séries da rede estadual, contando com a produção de materiais de apoio, formação inicial e continuada dos educadores e matrizes de avaliação. E vamos detalhar um pouquinho mais falando deste material de apoio. Trago aqui uma imagem bem conhecida por nós, né, professores? Aqui está uma foto do material de apoio, o Currículo em Ação, que não esquece em nenhum momento do Currículo Paulista e da BNCC. Este Currículo em Ação, nós iremos encontrá-lo nos 3 segmentos: anos iniciais, anos finais e ensino médio. Lembrando que anos iniciais e anos finais compõem o ensino fundamental. O que é esse material de apoio? Refere-se aos componentes do ciclo de gestão da aprendizagem para a implementação das ações do Currículo Paulista, este que compreende também a BNCC.
com o objetivo de elevar o aprendizado de todos os estudantes da rede estadual de São Paulo e promover a conclusão das diferentes etapas da educação básica. É um material que eu e você, professores, já temos acesso, já utilizamos como base para o nosso trabalho na elaboração do plano de ensino, do plano de aula. E como esse material está estruturado? Como está organizado? Vamos falar no geral, considerando ensino fundamental e ensino médio. O caderno ou currículo em ação, ele será apresentado com esses tópicos: a apresentação ao professor, o desenvolvimento socioemocional, a educação inclusiva, a avaliação e recuperação, o organizador curricular para o ensino fundamental e as habilidades. Bem, no primeiro momento, professores, quando nós pegamos o currículo em ação, seja online, seja o livro físico, seja uma impressão que nós possamos fazer, qual é a nossa primeira impressão? Vamos folhear esse material. A primeira parte, apresentação ao professor. Se nós não tomarmos cuidado, o que faremos? Iremos passar. É só uma fala com o professor. Vamos passar. Desenvolvimento socioemocional? Não, deixa isso para o projeto de vida. E vamos passando. Professores, eu quero convidá-los a olhar com atenção a cada parte desse currículo. Vamos conhecer? Eu já li isso uma vez. Vamos ler novamente? E eu quero aqui convidá-los a assim fazermos. Por quê? Porque cada orientação, cada sugestão que é apresentado neste material, tem uma orientação bacana. Uma apresentação, uma orientação, uma gama de sugestões que vai contribuir com o nosso trabalho. Mas já estou há tanto tempo utilizando esse material. Como diz o nosso tema, que nos vai falar de leitura e escrita, vamos lembrar da importância dessa leitura. A cada leitura que eu faço do mesmo texto, nós vamos amadurecendo no momento de interpretação. Deixo aqui essa dica e um convite. Vamos ler cada trechinho que o currículo em ação vai nos apresentar? Com certeza, professor, vai aprimorar o seu trabalho. Habilidades. Nós falamos tanto em habilidades. Nós estamos com ela a cada dia, a cada momento que entramos na sala de aula, elaborando um plano de ação, elaborando um plano de ensino, elaborando o plano de aula, preenchendo o anexo 3. Mas o que é habilidade? No primeiro momento, vamos olhar para o dicionário, um conceito de dicionário. Vamos lá? No aspecto conceitual, são características de um indivíduo hábil, ou seja, são aptidões. Quando alguém é capaz de realizar uma tarefa bem feita, dizemos, essa pessoa é habilidosa. Esse adjetivo, por sua vez, remete a outras qualidades, como inteligência, astúcia, agilidade e destreza. No contexto educacional, o nosso contexto, dizem respeito às aptidões que devem ser aprendidas, precisam ser consolidadas, acontecer em cada componente curricular, que irão permitir a aplicação prática das competências descritas na BNCC. Lembram que nós falamos um pouquinho lá na BNCC? Nós iremos nos deparar com 10 competências gerais. E essas competências vão acompanhar o nosso estudante em toda a sua vida escolar, desde a educação infantil até o ensino médio. Para ter competência, é preciso ter habilidades. E olhando para o nosso currículo em ação, aquele primeiro quadro que vai nos apresentar o organizador curricular, ele vai nos trazer 3 colunas, 3 tópicos, sendo eles habilidades, como acabamos de ver, aptidões que devem ser aprendidas, as condições didáticas e indicações para o desenvolvimento das atividades. Que isso se trata? Que isso quer dizer? Demonstram as ações necessárias para alcançar o desenvolvimento das habilidades articuladas ao tipo de conteúdo.
E esses conteúdos podem ser conceitual, assim como está descrito aqui, ok? E seguimos para a terceira coluna. Observar se o estudante... O que isso quer dizer? Indicações que auxiliarão nos processos de avaliação e recuperação. O que isso quer dizer? Essa tabela que está no início do currículo em ação vai nos dar sugestões que precisamos observar, ter em mente, conhecer já no nosso plano de aula. A cada aula nós iremos olhar para esses 3 aspectos, ok? Na sequência nós iremos compreendê-los melhor. Habilidades. Como essa habilidade é apresentada no currículo em ação? Eu trouxe aqui um recorte do próprio currículo em ação, destacado em cores. Essas cores e logo abaixo a legenda. Então vamos observar a habilidade 13 de arte do terceiro ano. Como que eu sei que é de arte e é do terceiro ano? Olha lá, quem me diz? O código alfanumérico. Por que alfanumérico? Porque ele é organizado em números e letras. Talvez, professor, pareça que eu estou falando agora algo muito óbvio, mas vamos lembrar que nós estamos acolhendo na nossa escola, na nossa rede, professores recém-chegados, recém-formados, ok? E você, professor, que está há mais tempo na rede, vai ser o companheiro, o colega de trabalho que vai acolher esse professor. Voltando aqui para o nosso código alfanumérico. As primeiras 2 letras vão indicar qual é o segmento desta habilidade. No caso deste exemplo, ensino fundamental. Qual é o ano e série? Terceiro. Qual é o componente curricular? Arte. Aqui, a R, a abreviação de arte, assim como em língua portuguesa nós encontraremos LP, assim como em educação física encontraremos EF, e segue-se em cada componente curricular. E 13 é o número da habilidade, conforme a BNCC, o currículo paulista. Bem, vamos ler a habilidade de número 13? Experimentar, identificar e apreciar. O que são? Verbos. Verbos que explicitam os processos cognitivos envolvidos na habilidade. Experimentar, identificar e apreciar. Por exemplo, o vídeo que nós acabamos de assistir, aquela orquestra se apresentando. Você, professor, experimentou? Você teve a oportunidade de experimentar? Você conseguiu identificar? Você pôde apreciar? O que é apreciar? Esse apreciar vai nos acompanhar em todos os segmentos, em várias habilidades de arte. Então, é muito interessante que possamos compreender o significado de cada verbo que serão apresentados em cada habilidade das nossas aulas. Em amarelo ou laranja, o que nós temos? Os objetos de conhecimento. Há alguns anos atrás, lá no nosso tempo de magistério, quando íamos elaborar o plano de aula, nós não falávamos em objetos de conhecimento. Qual era o tópico? Conteúdo. São sinônimos, mas hoje, com base no currículo paulista, nós iremos usar essa nomenclatura, objetos de conhecimento, que nesta habilidade, quais são? São mobilizados na habilidade, músicas próprias da cultura popular brasileira. E o que a habilidade está destacada em azul? Os modificadores. Observem. De diferentes épocas, incluindo-se de suas matrizes indígenas, africanas e europeias. Esta habilidade é do terceiro ano. No quarto ano, ela vai ter um pequeno diferencial. Por quê? Porque esta parte da habilidade são os modificadores. Modificando o quê? O objeto de conhecimento, que explicitam o contexto ou
uma maior especificação da aprendizagem esperada, de diferentes épocas, incluindo-se as suas matrizes indígenas, africanas e europeias. Em outras habilidades também existem modificadores de verbos, por exemplo, experimentar, utilizando, assim como outros que nós encontraremos. Ainda falando de habilidades. Cada habilidade conversa com a atividade. Cada atividade proposta conversa com as habilidades e com os objetos de conhecimento. Quero convidá-los neste momento a observar um pouquinho. Vamos observar essas duas colunas que eu apresento nesse slide? Observem. Elas estão separadas em ensino fundamental e ensino médio. Olhando para o ensino fundamental, como está organizado? Situação de aprendizagem 1, 2 e 3. A quantidade da situação de aprendizagem vai depender do bimestre, ok? Nesse primeiro bimestre, nós vamos falar em 3 situações de aprendizagem. Aí, o currículo em ação vai nos apresentar situação de aprendizagem, 1, 2 e 3, a habilidade proposta, os objetos de conhecimento, a atividade 1, 2 e 3. A atividade 1, sondagem. A atividade 2, apreciação. A atividade 3, ação expressiva. Dependendo do bimestre, muda a quantidade desta ação expressiva. Neste primeiro bimestre, nós teremos a ação expressiva 1, a ação expressiva 2, a ação expressiva 3. E nós temos um campo sob o título Para Saber Mais. Nesse campo, nós iremos ter a indicação de vários vídeos, a indicação para a aula e outras sugestões. Esses vídeos estão disponibilizados em QR Code e em links. No currículo em ação do ensino médio, o desenho é o mesmo, mudando algumas coisinhas, alguns aspectos. No ensino médio, situação de aprendizagem 1, nesse primeiro bimestre, o tema, questão norteadora, competência da área, lembrando que no ensino médio nós não iremos trabalhar com habilidade, por exemplo, específica da arte. Nós iremos olhar para a habilidade da área. O mesmo tema será proposto para língua portuguesa, língua inglesa e educação física. Daqui a pouquinho eu irei apresentar um recorte desta primeira atividade de arte. Aí nós iremos poder visualizar, tá bom? Objetos de conhecimento, momento 1, sondagem, e momento 2, momento 3, momento 4, momento 6, nesse primeiro bimestre. E também o campo para saber mais. Percebam, professores, o currículo em ação do ensino fundamental, ele está desenhado, vamos assim dizer, da mesma forma que no ensino médio. Eles conversam. É por isso que nós, professores de arte, temos essa possibilidade. Nós podemos lecionar para os anos iniciais, para os anos finais, para o ensino médio, não só em virtude do currículo em ação. É claro que também pela sua formação, professor, mas o material está organizado de maneira que facilita, que traz essa perspectiva ao nosso alcance, indiferente do segmento que estamos atuando. E como nós podemos ver, a atividade proposta sob o tema sondagem, ela aparece no ensino fundamental e também aparece no ensino médio. No ensino fundamental, o título é atividade. No ensino médio, o título é momento. Mas são sinônimos, professores. É apenas uma nomenclatura que vai facilitar lá no ensino médio na área de linguagens. Pois esse desenho, momento 1, momento 2, ele aparece para inglês, ele aparece para a língua portuguesa e também para a educação física. Agora, vamos olhar com carinho para esta atividade sob o título sondagem.
o título, desculpem. Sondagem. A roda de conversa sugerida na atividade de sondagem é apenas uma conversa? É uma roda de perguntas e respostas? Quem responde? Existe a possibilidade de não responder? É possível delimitar perguntas? É possível delimitar respostas? Deixo aqui, professor, para a nossa reflexão. O que é esta atividade sondagem? Posso pular essa atividade? Não dá tempo. Deixa para lá. Professores, quero convidá-los neste momento para apreciar a atividade de sondagem. Sim, apreciar, olhar com admiração. É nesse momento de sondagem que você vai conhecer o seu estudante. Vai conhecer o seu estudante, vai conhecer a sua turma, professor. É nesta sondagem que nós vamos fazer um levantamento de repertório. Nós iremos fazer um levantamento de conhecimentos prévios. É neste momento que nós vamos observar se a habilidade desenvolvida na aula anterior, ela foi consolidada. Eu preciso retomar, eu preciso falar com uma outra estratégia, eu preciso desenvolver essa habilidade com uma outra metodologia. É neste momento de sondagem que nós temos a oportunidade também de fazer uma avaliação. Uma avaliação? Sim, professor, uma avaliação. Uma avaliação do seu estudante, uma avaliação do seu trabalho, uma avaliação da estratégia adotada na aula anterior. Sim, eu poderei acompanhar, observar o quanto nosso estudante progrediu, o quanto nosso estudante compreendeu, o quanto aquela estratégia foi eficiente naquela aula. De repente, na turminha do 6º A, foi um sucesso. Mas e no 6º B? Talvez seja necessário mudar a estratégia. É nesta sondagem, é nesta roda de conversa. Mas a sondagem precisa ser feita sempre com roda de conversa? Professor, você tem autonomia para escolher. Posso fazer numa roda de conversa, os meus alunos podem estar sentados nesse círculo, podem estar em pés, eu posso fazer um momento de sondagem escrita. Lembra do nosso tema inicial? A leitura e a escrita na aula de arte. Sim, pois na minha aula de arte, o nosso estudante vai escrever, vai ler, vai aperfeiçoar essa proficiência, vai desenvolver essa proficiência de leitura e de escrita, mas através da sondagem também. Quando eu converso com o meu estudante, quando eu faço uma roda de conversa, eu estou desenvolvendo a oralidade, a expressão oral, eu estou desenvolvendo algumas das competências socioemocionais. Ele está interagindo com o outro, ele está ouvindo o outro, ele está falando com o outro, ele está se expressando. E a oralidade está interligada com a leitura e escrita. E como eu posso fazer isso? O currículo em ação, a cada atividade de sondagem, ele vai nos apresentar algumas sugestões. No ensino médio, essas sugestões são apresentadas através de questões norteadoras. No ensino fundamental, existem as sugestões de algumas questões, perguntas para fazer, mas eu preciso utilizar
É uma sugestão. Você, professor, tem a autonomia de elaborar as suas questões, de elaborar as suas perguntas, de direcionar essa roda de conversa. E essa roda de conversa, essa sondagem, ela pode acontecer a cada aula. Uma aula sim, uma aula não. Ao início de uma habilidade, ao final de uma habilidade, é você, professor, que vai dosar, que vai observar a necessidade. Ah, mas eu não queria fazer perguntas e respostas, eu queria usar uma dinâmica. Vamos pensar, eu posso imprimir ou copiar, fazer cópias ou escrever à mão, tudo depende do recurso que você tem, professor, da disponibilidade da sua preparação de aula, do seu planejamento. Posso pegar essas questões, colocar em filipetas, em fichas, posso colocar numa caixa. Vamos colocar numa caixa? Num pote, numa lata, num estojo? Usa a sua criatividade, professor. Vamos colocar numa caixa. Professor, lembra daquela canção? Escravos de Jó jogavam caxangá, tira, põe, nananana, nananana. Lembrei dessa canção. Por que eu trago ela como exemplo? É uma canção conhecida, tem uma melodia gostosa, uma melodia convidativa, de fácil memorização. Eu posso pegar essa melodia e mudar a letra. Por exemplo, posso pegar uma caixa, vamos pegar uma caixa? Imagine que seja uma caixa. Pego a caixa, os nossos estudantes estão organizados em círculo e essa caixa vai passando de mão em mão, de um estudante para o outro estudante. Passa a caixa, não deixa ficar. Quem ficar com a caixa, a resposta nos dará. O estudante que parou com a caixa, tira uma pergunta e lê. Ele pode ler a pergunta e responder, ou ele pode ler para o colega do lado e fazer a pergunta para o colega do lado direito, do lado esquerdo. Professor, organize como o professor achar adequado para aquela turma, para o perfil da turma. É nesta sondagem que nós vamos conhecer também o nosso estudante da educação especial, estudante elegível ao serviço da educação especial. Mas não tenho caixa, não sei se é adequado para a minha turma do ensino médio. Vamos passar um objeto? Passa a caneta, não deixa ficar. Quem ficar com ela, a resposta nos dirá. Aí o aluno está segurando a caneta e ele vai apresentar a resposta. Qual a resposta? A pergunta apresentada pelo professor. Professores, percebem as possibilidades? Eu quero conhecer o clima escolar dentro da minha sala de aula, dentro da minha turma. Vamos pensar num toque? Vamos colocar aqui, não sei se a câmera está pegando, vamos pensar num toque? Mão no ombro do meu colega. Passa o toque, deixa ficar. Quem ficar com toque, a resposta nos dirá. Passa o toque, deixa ficar. Quem ficar com toque, experiências falará. Aí o professor pode abrir o espaço para experiências na música, experiências na dança, experiências no teatro. Será possível eu apresentar para a minha turma dos anos iniciais aquele vídeo que eu trouxe aqui no início da nossa conversa? Aquele vídeo é adequado? Eu posso recorrer àquele vídeo para os anos finais? Eu posso utilizar aquele vídeo para o ensino médio? Aquele vídeo poderá ser utilizado no início da aula? Na mediação entre as atividades no decorrer da aula? Ele poderá ser utilizado para o fechamento de uma aula? Professor, percebe as possibilidades, a importância da sua criatividade? E o quanto mais você conhece dessa turma e nós podemos trabalhar?
Eu utilizei a música nesse momento Escravos de Jó, mas existem outras canções. Eu posso utilizar a atividade com uma caixa, eu posso utilizar os recursos tecnológicos, eu posso usar um aplicativo que tem uma roleta, e essa roleta online, ou posso baixar o aplicativo ali no computador, utilizar a TV que nós temos acesso na sala de aula. Posso disponibilizar para os nossos estudantes utilizarem os seus celulares. Existem muitas possibilidades, professores. Vamos explorar? Ah, mas eu não sei se vai dar certo. Vamos experimentar. Vamos experimentar. Peça apoio a um colega de trabalho. No ensino médio é bem decorrente a parceria entre os professores, já que trabalhamos na área. Vamos fazer parceria? Ah, mas no ensino fundamental também. Vamos fazer parceria. Vamos conversar com o professor regente lá da sala dos anos iniciais. Vamos conversar com o professor de língua portuguesa, educação física. Ah, mas só da nossa área? Não, professor. A tua atuação em sala de aula não tem limites. Convida um professor da outra área de conhecimento, da área de ciências, ciências humanas, ciências da natureza, professor de matemática. Pode trabalhar com arte? Pode. Muitas escolas, neste exato momento, estão trabalhando nas formações em ATPC a elaboração do plano de ensino. É lá no plano de ensino que vão aparecer os projetos em parcerias. Professor, convide o seu professor, vamos desenvolver um projeto juntos. Existem muitas possibilidades. E neste momento nós vamos conhecer o nosso estudante. E nós já falamos um pouquinho, só retomando, porque eu quero deixar o vídeo, a homenagem à máquina de escrever, esse olhar para o nosso aluno elegível ao serviço da educação especial. A máquina de escrever não era um instrumento musical, mas ela escreveu, ela tocou em uma orquestra. Como foi a finalização da música? Como foi a apreciação dos músicos naquela orquestra? O olhar dos músicos, o olhar do professor ou do maestro. Deixo para a nossa reflexão. E na sequência, quero convidá-los para lerem comigo uma crônica. A crônica que tem por título Como Ensinar. Uma crônica de Rubem Alves. Como ensinar? Se eu fosse ensinar a uma criança a arte da jardinagem, não começaria com lições de pás, enxadas e tesouras de podar. Eu a levaria a passear por parques e jardins, mostraria flores e árvores, falaria sobre as suas maravilhosas simetrias e perfumes. A levaria a uma livraria para que ela visse nos livros de arte jardins de outras partes do mundo. Aí, seduzida pela beleza dos jardins, ela me pediria para lhe ensinar lições das pás, enxadas e tesouras de podar. Se fosse ensinar a uma criança a beleza da música, não começaria com partituras, notas, pautas. Ouviríamos juntos as melodias mais gostosas. E lhe falaria sobre os instrumentos que fazem a música. Aí, encantada com a beleza da música, ela mesma me pediria que lhe ensinasse o mistério daquelas bolinhas pretas escritas sobre 5 linhas. Porque as bolinhas pretas e as 5 linhas são apenas ferramentas para a produção da beleza musical. A experiência da beleza tem de vir antes. Se fosse ensinar a uma criança a arte da leitura, não começaria com as letras e as sílabas. Simplesmente
leria as histórias mais fascinantes que a fariam entrar no mundo encantado da fantasia. Aí então, com inveja dos meus poderes mágicos, ela desejaria que eu lhe ensinasse o segredo que transforma letras e sílabas em histórias. É muito simples. O mundo de cada pessoa é muito pequeno. Os livros são a porta para um mundo grande. Pela leitura, vivemos experiências que não foram nossas e então elas passam a ser nossas. Lemos a história de um grande amor e experimentamos as alegrias e dores de um grande amor. Lemos histórias de batalhas e nos tornamos guerreiros de espada na mão, sem os perigos das batalhas de verdade. Viajamos para o passado e nos tornamos contemporâneos dos dinossauros. Viajamos para o futuro e nos transportamos para mundos que não existem ainda. Lemos as biografias de pessoas extraordinárias que lutaram por causas bonitas e nos tornamos seus companheiros. Lendo, fazemos turismo sem sair do lugar. E isto é muito bom. Rubem Alves, Como Ensinar. É claro que eu pensei e fui cativada por um trechinho. E acredito que vocês já sabem qual, né, professores? Se fosse ensinar a criança a beleza da música. Mas vamos seguir. Deixo este texto, essa crônica, para sua apreciação, professor. Voltemos para as habilidades. Trouxe aqui um recorte das habilidades dos anos iniciais. Destaquei o ano série em vermelho e a habilidade em verde. Observem. Se fizermos uma leitura rápida, nós teremos aquela impressão: opa, mas aqui no quarto ano, explorar, caracterizar instrumentos, já fiz isso lá no terceiro ano. Mas as habilidades são iguais. Parecem iguais, mas não são iguais. Lembram daquele slide que nós separamos uma legenda em cores? É aqui que nós vamos perceber os modificadores, os verbos, os objetos de conhecimento que estão presentes em cada habilidade. Percebam. Vamos olhar aqui para a primeira coluna, para a habilidade de número 15. Olha só. Explorar e perceber o próprio corpo como fonte sonora. Segundo ano. E no terceiro, explorar e perceber o próprio corpo como fonte sonora e objeto do cotidiano. Observem, professor, no segundo ano, o meu estudante vai descobrir que o seu corpo produz som. O seu corpo é uma fonte sonora. No terceiro ano, ele vai perceber, ele vai lembrar, ele vai rever que o seu corpo produz som e objetos do cotidiano. Objetos produzem som. E já no terceiro ano, no quarto ano, no quinto ano, ele vai conhecer que esses objetos podem ser um instrumento não convencional. E ele vai começar a conhecer instrumentos convencionais. Percebam, professores, o quanto essa habilidade foi se desenvolvendo, e a cada ano série foi progredindo, foi ampliando, foi ficando mais complexa. É por isso que é de suma importância que a cada ano e série essa habilidade seja consolidada, para que no próximo segmento esse estudante esteja pronto para continuar
crescendo, desenvolvendo-se nesse desenvolvimento integral, lendo, escrevendo, conhecendo música, conhecendo arte, conhecendo cultura. Vamos olhar agora para a segunda coluna. Ainda nos anos iniciais, mas nós iremos observar a habilidade de número 17. Apreciar e experimentar sonorização de histórias. Segundo ano. Terceiro ano. Ainda na sonorização de história, porém, saio do modo individual e acrescento o modo coletivo. Segundo ano, experimento a minha voz como som individualmente. Terceiro ano, continuo utilizando a minha voz como som, agora de modo individual e também coletivo. Quarto ano, vou utilizar a minha voz e instrumentos musicais convencionais. Mas o que é convencional e não convencional? Já aprendi lá na habilidade 15. E no quinto ano, explorando voz, sons do corpo, instrumentos musicais de modo individual, coletivo, agora não só coletivo, mas colaborativo. Percebem, professores, como na aula de arte, o meu estudante será trabalhado, irá aprender, irá se desenvolver integralmente? Percebem, professores, a graduação de cada habilidade? E essa graduação, essa progressividade, ela é contínua. Anos iniciais, anos finais e ensino médio. É por isso que lá no ensino médio, o nosso estudante está pronto para trabalhar, para desenvolver com as habilidades da área. Agora, não é limitada à arte, porque no ensino fundamental, o meu estudante foi desenvolvido, ele desenvolveu habilidades que lhe dá condições de agora contribuir, conhecer e trazer para a sua vida social, para a sua vida acadêmica, para a sua vida emocional, todas essas habilidades. E agora ele consegue, ele está pronto a atuar na área, a desenvolver uma única habilidade nas aulas de língua portuguesa, de educação física, de inglês e de arte. Vamos confirmar? Vamos perceber se isso é possível? Vamos observar agora um segundo quadro. Observem. Eu não sei, professores, se o tamanho da fonte está sendo apreciada por vocês neste momento num tamanho legal. Mas esse material já está disponível aí na escola, com o seu coordenador, e aí você pode acessar no seu computador, no seu celular, e precisando, você pode aumentar o tamanho da fonte, tá bem? Se nesse momento o tamanho não estiver bacana, aproveita essa oportunidade e peço desculpas. Mas vamos tentar observar, tá bom? Eu trouxe aqui duas colunas novamente. Na primeira coluna, a habilidade 16. Na segunda coluna, a habilidade 17. Agora, dos anos finais. E nós podemos observar a progressão da mesma habilidade na sequência do ano e série. Sexto ano, sétimo, oitavo e nono ano. Olha que interessante, professores. Qual é o verbo ou verbos? Qual é a primeira parte da habilidade 16? Observem. Analisar criticamente por meio da apreciação. Lá nos anos iniciais, o meu estudante aprendeu a apreciar. E agora ele vai fazer uma análise crítica. Lá nos anos iniciais, ele apenas aprecia, ele apenas observa e ele experimenta. Agora, nos anos finais, o meu estudante está hábil.
Para quê? Para fazer uma análise crítica. Do quê? Da apreciação. Mas aonde que ele aprendeu a apreciar? Lá nos anos iniciais. Eu quero ser repetitiva e mais uma vez eu vou falar. Por isso, professor, é importante, é fundamental desenvolver as habilidades que estão disponíveis, que nos foram orientadas no Currículo Paulista, na BNCC. É por isso que no Currículo em Ação, o seu material de apoio, essas habilidades, talvez seja o primeiro desenho que você vai se deparar. É de suma importância. Se o meu aluno nos anos iniciais não aprendeu a apreciar, como que nos anos finais, ele vai fazer uma análise crítica? É gradativo, é muito, muito, muito importante, professor. Elabore o seu plano de aula, focando nas habilidades. Mas eu preciso fazer a atividade que está descrita no currículo em ação? Não. Você precisa desenvolver esta habilidade. Mas a estratégia, você, professor, tem autonomia. Busque, estude, use a sua criatividade, elabore a sua atividade. É claro que o currículo em ação nos traz uma contribuição enorme. As sequências de atividades que são propostas no currículo em ação são ricas. As atividades são boas, são ótimas. Experimente, conheça. Lá naquele desenho do Saiba Mais, vamos curiar, vamos observar, vamos procurar. Acessem aqueles vídeos, busquem outros, enriqueça a sua aula, professor. Enriqueça o desenvolvimento do seu plano de aula, elabore o seu plano de aula. Com certeza, a sua habilidade será desenvolvida com eficiência. Olha lá, a habilidade 17 agora na segunda coluna. Explorar e analisar. Quando nós desenvolvemos nas nossas aulas a leitura e a escrita, juntamente com a habilidade em foco, a habilidade de arte, os nossos alunos, os nossos estudantes estarão prontos, estarão hábeis para analisar, para desenvolver uma análise crítica. E aqui na segunda coluna, na habilidade 17, nós poderemos ver essa graduação. O que será observado? O que será explorado para efetivarmos essa análise? E de que forma será essa análise? Crítica, de maneira crítica. E lá no sexto ano iremos observar diferentes meios de equipamentos culturais e espaços de circulação, nos contextos local e brasileiro. Olha lá. E no sétimo ano, qual é o foco? E no oitavo ano? E no nono ano? Então, com essa tabela, nós conseguimos observar, professores, essa progressão em cada habilidade proposta. Trouxe aqui também um recorte do ensino médio. Olha lá. No ensino fundamental, lembra que nós falamos que o currículo em ação, ele traz um organizador curricular? No ensino fundamental, esse organizador é apresentado em forma de tabela, 3 colunas. Aqui no ensino médio, ele será apresentado desta forma, como nós podemos visualizar agora. Não é uma tabela, mas é um organizador curricular. Ele vai nos apresentar tema, questão norteadora, competência da área, lembrando que no ensino médio nós iremos fazer um trabalho por área. Olha lá, observem a habilidade. Olha lá, ensino médio,
1-3. O que isso quer dizer? Que é da primeira à terceira série. Qual habilidade? Habilidade de linguagens, habilidade de número 103. Nesse primeiro bimestre, no ensino médio, esta mesma habilidade será desenvolvida nos componentes de língua inglesa, educação física e língua portuguesa. Ok? Aí nós teremos também a apreciação dos objetos de conhecimento. Ainda nesse mesmo recorte, o momento 1. Olha lá, quem aparece no momento 1, que podemos dizer a atividade 1, a sondagem. Lembram que conversamos um pouquinho sobre sondagem, levantamento de repertório? É nesse momento, professor, no levantamento de repertório, que nós podemos também conhecer as possibilidades de parcerias. Quais parcerias? Não estamos falando de música? Qual estudante da sua turma toca algum instrumento musical? Será que o pai do seu aluno toca algum instrumento musical? A mãe? O primo? O tio? O vizinho? Um sobrinho? O seu estudante? Será que o seu estudante já participou do projeto Guri? É, aquele projeto em parceria com a rede municipal, na cidade de Sumaré, na cidade de Hortolândia, na cidade de Paulínia. As escolas que estão localizadas em Hortolândia, Hortolândia tem um projeto super bacana de uma escola de música da rede municipal e ela faz parcerias. Ao seu convite, ela pode fazer uma apresentação na sua escola. Sim, uma apresentação didática. Apresenta os instrumentos musicais, apresenta a classificação desses instrumentos, cordas, sopro e percussão. É super bacana. Professores que estão em Hortolândia, você pode fazer essa parceria e trazer a banda, a orquestra, para se apresentar na sua escola. Sim, mas e se Sumaré tem? Vamos pesquisar? Vamos entrar em contato com a rede municipal? Existe uma banda aqui em Sumaré? Existe a banda municipal em Paulínia? Professores, vamos efetivar parcerias? Ah, mas talvez não dê tempo, daqui a pouco vai encerrar o primeiro bimestre, gostaria de fazer agora, já que nós estamos trabalhando música. Seu aluno toca? Você conhece alguém? Ele tem contato de quem toca algum instrumento musical? Olha, o meu estudante é membro, ele compõe uma banda. É nesse momento de sondagem que você vai conhecer o seu estudante, que você vai conhecer possibilidades de parcerias. E aqui está, na nossa atividade 1, ou momento 1, o momento da sondagem. Aqui, um recorte, lembram que nós falamos que o currículo em ação vai nos apresentar algumas questões norteadoras, alguns questionamentos que pode ser um recurso para a nossa atividade de sondagem? Pronto. Ufa, estamos terminando. Próximos passos. Eu já estudei, já conheço o currículo paulista, o material de apoio, bem como a habilidade que estará em foco nesta aula. Já tenho ideias, estratégias e elaborei o plano de aula, mas surgiu-me uma dúvida. Como preencher o anexo 3? Como elaborar acessibilidade curricular? O que é acessibilidade curricular? É só uma nova nomenclatura, mas é a nossa conhecida adaptação curricular. E agora, como fazer? Observem essa imagem. Para uma avaliação justa, todos farão o mesmo exame, escalar aquela árvore. Este professor
O elefante vai escalar aquela árvore? Vai escalar juntamente com o peixinho? E o pinguim? Deixo para a nossa reflexão. Olhando para os nossos estudantes. As acessibilidades curriculares ou adaptação curricular, o que são? São os ajustes e modificações que devem ser promovidos nas diferentes instâncias curriculares para responder às necessidades de cada estudante e, assim, favorecer as condições que lhes são necessárias para que se efetive o máximo possível de aprendizagem. Rever as exigências dos objetivos. Existe uma diferença entre acessibilidade curricular e flexibilização curricular. Já já eu vou dar um exemplo. E o que é a flexibilização curricular? Responde efetivamente às necessidades educacionais dos estudantes, modificando procedimentos de ensino, tanto introduzindo atividades alternativas àquelas que foram previstas, como introduzindo atividades complementares. Não há exigência em modificar os objetivos, apenas apresentar outras metodologias. É nesse finalzinho do texto que está a diferença. A acessibilidade curricular, ela pede uma mudança nos objetivos. A flexibilização não tem alteração nos objetivos. Vamos ver um pouquinho mais na prática? Ainda olhando para os nossos estudantes, serão necessárias algumas perguntas. Quem é o estudante elegível ao serviço da educação especial? Qual é o seu perfil? Quais são as suas potencialidades? Conheço o meu estudante? Conheço as suas características, o seu perfil, as suas potencialidades. Então, conheço o meu estudante, conheço a minha turma. Agora o que eu farei? Vou elaborar o plano de aula. Trouxe aqui um plano de aula. Olha lá, lembram do nosso código alfanumérico? Eu consigo identificar. Qual é essa habilidade? Do 4º ano, habilidade de arte de número 16. Olha lá. Explorar formas de registro musical não convencional, representação gráfica de sons e partituras criativas e reconhecer a notação musical convencional. Elaborei o meu plano, destaquei a habilidade que eu vou desenvolver nessas aulas, eu irei utilizar para desenvolver essa habilidade 2 aulas, está aqui o objeto de conhecimento, está aqui a estratégia de ensino, a avaliação, como eu farei a avaliação, lembrando que lá no currículo em ação existem orientações para esta avaliação. Destaquei, descrevi aqui os materiais e equipamentos que eu irei utilizar. Pronto, elaborei o meu plano de aula. E quando o meu plano de aula está pronto, aí eu posso preencher o meu anexo 3. Lembrando que para preencher o anexo 3, eu preciso conhecer o meu estudante. Na minha turma, eu tenho 2 estudantes elegíveis ao serviço da educação especial. Então, farei uma atividade. Opa! Calma, professor. Qual é o perfil de cada um desses estudantes? O perfil do estudante A e do estudante B são idênticos? É necessário esta reflexão. Mas, pensando no plano de aula que eu acabei de apresentar, vamos conhecer a minha estudante lá do 4º ano? Vamos conhecer a Tatinha. Quem é a Tatinha? Quais são as suas habilidades? A Tatinha tem deficiência intelectual.
Ela está na hipótese de escrita silábico com valor, ou seja, ela ainda não escreve, ela ainda não lê, ela ainda não é alfabetizada. Interage com alguns colegas, não são com todos. Com alguns colegas, ela tem proximidade. Ao conversar com os professores, olha, ela conversa com os professores, porém, ela vai fazer de que maneira esse diálogo com o professor? Com um tom de voz baixo, ela fala baixinho. Ela não se sente confortável a receber um desenho pronto, só para colorir, mas gosta de desenhar. Bem, olhei para a Tatinha, eu elaborei o meu plano de aula para toda a turma do 4º ano, lembrei que no 4º ano está matriculada a aluna Tatinha, que tem deficiência intelectual, conheço o perfil dela, agora então eu posso preencher o anexo 3. Professores, da maneira que eu estou conversando com vocês, talvez passe a impressão que é algo demorado, que é algo difícil, que eu não tenho só um plano de aula para fazer. Eu tenho a turma do 6º, do 7º, eu tenho a 1ª série, eu tenho a 3ª série. Calma, professores. É só nessa conversa inicial, mas com a prática, com certeza, nos primeiros planos de aula, será num ritmo desacelerado. Mas conforme a sua prática, professor, você irá perceber que a cada plano de aula você terá mais proficiência, mais eficiência, um ritmo mais acelerado e você irá efetivar a elaboração do seu plano de aula, a elaboração, o preenchimento do seu anexo 3 com destreza, com eficiência, com certeza. Bem, na sequência, anexo 3. Olha lá, lembrando que é a minha turminha de 4º ano. Qual é a expectativa de aprendizagem de trabalho para a aula 4º ano? Qual é a minha expectativa para toda a turma do 4º ano? Reconhecer uma partitura convencional. E para a Tatinha? Reconhecer uma partitura convencional. Mas, será que a Tatinha vai conseguir? Não sei. Como que eu vou descobrir? No momento da avaliação, após a aula. Para toda a turma, minha expectativa é elaborar uma partitura criativa. E para a Tatinha, elaborar uma partitura criativa em dupla. Porque pelo perfil da Tatinha, sozinha, ela vai estar um pouco limitada. Então, a Tatinha fica em dupla e o restante da turma senta individualmente? Não. Toda a turma irá se organizar em duplas e desenvolver a atividade proposta, elaboração de partitura criativa. Para cada estudante, eu irei solicitar a sua partitura no individual, mas irão trabalhar em dupla. Para a Tatinha, eu irei pedir uma partitura da dupla. Estarei observando o desenvolvimento da Tatinha, assim como de toda a turma, ok? Seguindo, expectativa para toda a turma, apresentação da produção, a sua partitura para a turma. E para a Tatinha? Apresentação da produção para a professora. Lembram do perfil da Tatinha? Ela fala num tom baixo, ela ainda não está enturmada com todos os colegas. Então, neste momento, a Tatinha vai apresentar o trabalho que elaborou para a professora. Bem próximo, porque o tom de voz dela é baixo. Para toda a turma, realizar o registro escrito. Precisa escrever? Lembram que nós estamos destacando nas aulas de arte a leitura e escrita? Para toda a turma de 4º ano, eu irei solicitar o registro escrito. E para a Tatinha, irei solicitar o registro também, mas ela o fará de maneira ilustrada. Ok?
O meu plano de aula já está pronto. O que eu coloquei lá na estratégia, eu já vou colocar aqui. Eu só vou fazer pequenas alterações considerando o perfil da Tatinha. Estratégia de aula. Para toda a turma, aula expositiva dialogada. Para a Tatinha, aula expositiva dialogada com apresentação de imagens. Mas eu vou apresentar as imagens só para a Tatinha? Não. Eu irei apresentar para toda a turma. Mas eu sei que a turma compreenderia mesmo sem os visuais. Mas para alcançar a Tatinha, eu irei fazer uso dos visuais. Esses visuais podem ser impressos, apresentado em TV, apresentado no celular do estudante. Tudo vai depender da sua proposta de aula. Ainda na estratégia, a apresentação do conceito de partitura musical. E para a Tatinha, a apresentação do conceito de partitura musical em vídeo. Irei apresentar após a aula expositiva dialogada, contando com a participação de todos os estudantes, inclusive da Tatinha, fazendo uso de visuais ainda para concretizar esse conceito de partitura, eu irei trazer um vídeo. Pensando na Tatinha, esse vídeo será em desenho animado. Percebem, professores? Eis aqui um exemplo de anexo 3. E te prometo que você preenchendo será mais rápido do que o tempo que eu usei aqui falando, ok? Bem, acabei de fazer uma acessibilidade curricular. E aquela história de flexibilização? Trago aqui uma imagem de uma professora que está dando essa mesma aula do quarto ano, uma aula de música para o estudante Davi. Essa é a professora Isabel, professora da nossa rede de ensino. Este é o estudante Davi. O Davi é deficiente visual. A professora está trazendo aqui o conceito de partitura. Ela trouxe aqui toda a história, o manuscrito, e está falando de partituras. E este é o aluno Davi. Essa atividade que eu trago a imagem agora é uma atividade sugerida lá no currículo em ação. Nós podemos observar duas setas. Essas setas indicam a intensidade do som grave ao agudo, do som agudo ao som grave. E esse desenho aqui, essa linha curva que parece uma garatuja, né? Que parece um rabisco, ele está identificando caminhos do som. Para os professores que ministram aula lá nos anos iniciais, isso é bem comum, porque esta atividade está proposta no currículo em ação dos anos iniciais e que vão aparecer nos anos finais e bem mais elaborado lá no ensino médio. E agora, o meu estudante Davi, ele é deficiente visual. Ele precisa de uma acessibilidade curricular? Não, ele compreende, ele lê, ele escreve, fazendo uso dos recursos que abrangem a sua deficiência. Mas e agora? Como ele vai ver este desenho? A professora Isabel fez um desenho, não sei se está nítido para vocês, professores, mas irei descrever. Ela pegou a mesma imagem, as duas setas branco, esse rabisco, vamos assim dizer, esse traçado em curvas. O que ela fez? Ela tornou essa imagem em alto relevo. Como? Ela colou sobre este desenho um barbante de espessura grossa. Sim. E o estudante Davi conseguiu acompanhar? Sim. Este é um exemplo de flexibilização curricular. Eu não mudei a aula, eu não mudei o objetivo da aula, desenvolvi com Davi a mesma habilidade que eu desenvolvi com toda a turma, apenas flexibilizei, deixei a atividade ao alcance do Davi, ok? Para qualquer dúvida, eu, PEC de Arte, estou aqui.
no núcleo pedagógico, assim como os meus colegas da área de linguagem, assim como os demais componentes curriculares, demais áreas, todos nós, aqui no núcleo pedagógico, estamos aqui, professores, para te apoiar no que for necessário e descobrirmos juntos, estudarmos juntos. Conte conosco, enquanto núcleo pedagógico, enquanto diretoria de ensino, e é com muito carinho e com muito respeito que eu desejo a cada um de vocês, professores, sucesso em cada aula, em cada elaboração de plano. E trago aqui, mais uma vez, agora num recorte menor. Lembram daquela crônica? Só um pedacinho. Se fosse ensinar a uma criança a beleza da música, não começaria com partituras, notas e pautas. Ouviríamos juntos as melodias mais gostosas e lhe falaria sobre os instrumentos que fazem a música. Aí, encantada com a beleza da música, ela mesma me pediria que lhe ensinasse. Ela mesma me pediria que lhe ensinasse. Ela mesma, desculpem, me pediria que lhe ensinasse. Sucesso, professores! Na sequência, apresento algumas referências de alguns materiais que consultei, que estudei para essa nossa conversa, com muito carinho e, mais uma vez, com muito respeito ao seu trabalho, professor. Sucesso! Sucesso no desenvolver desse bimestre, no desenvolvimento do ano letivo e, de coração, com muito carinho, conte comigo. Muito obrigada e parabéns a você, docente, a você, professor, em especial a você, professor de arte. Obrigada.